Vou ler um comentário aqui. A Tayane Santos. Que os muros do preconceito caiam e que a saúde mental seja tratada como uma questão de saúde pública. Pesado isso, né, Glauco? E Boa. é bem real, né? Então hoje o investimento é limitado, né? Eu vejo até pela minha área de dependência química, quantas famílias eu não consigo atender porque não tenho recurso para manter o serviço. E ela também não tem outros meios e os meios que tem talvez não são tão favoráveis para um tratamento na Não porque área. você não queira, porque você tem profissionais capacitados que precisam de recursos financeiros para Sim, mantê-los. para Correto? sustentar a estrutura. E a gente viu isso numa crítica muito grande quando saiu o filme do Coringa. Não sei se vocês se lembram. Ele fazendo Nossa. tratamento psiquiátrico, não tendo Nossa. que procurar ajuda e tal. Nos E não Estados tendo... Unidos, a turma, no lançamento, teve o policiamento, tudo, porque a galera ficou com medo lá de uns desse estilo, sair para shopping matando os outros. Sim. Esse foi um medo. E ele retratou a situação que você está falando aí. A situação da saúde mental e o suporte público. E é aquilo mesmo, cara. Vamos falar do filme, que eu amo aquele filme, cara. É bom demais aquele filme, assim, É aquilo, que o filme mais ou menos. O filme é traz aquilo. um conflito ali político, social, né? Mas a psicose dele ali, é aquilo. Só que Porque acontece, Jadir. Ele Você tinha não vê uma aqui no Brasil agora, aconteceu? Ele Duas tinha uma vezes? vida paralela, né? Ele tinha uma vida ali que era a que ele queria, que é namorar a mina, entrar, ser bem tratado pela menina, namorar com ela, ficar com ela, que é a namorada dele. Então, mas na realidade, no final do filme, ele mostra que aquilo não aconteceu. Então, na verdade, mais ou o menos que mais isso, me chamou a atenção no filme é quando ele descobre aquele mecanismo dele rir estava relacionado ao medo. E é uma doença que existe. Sim. Tem um nome tudo, essa doença. Existe não, essa não me doença. lembro o nome. Mas o que trouxe ali naquela descoberta era a origem familiar, a mãe que tinha sido tirado, se não me engano, Sim. foi para uma psiquiatria, o conflito Isso. que houve dentro. Então a gente vê aquela estrutura familiar e vê o que desencadeou através daquilo. Né? Então hoje não é diferente. O problema começa ali mesmo com a estrutura familiar, social, e aí aonde os recursos também são limitados. Mas hoje tem os CAPs aí que estão atendendo, dando um suporte, mas para algumas áreas, como na área de dependência química, ainda exige um local mais retirado para conseguir tratar e trabalhar algumas questões. Fazer uma pergunta para você aqui em cima do filme. Me passou agora pela cabeça. Vamos supor, a gente tem dois pilares de família com uma pessoa com o mesmo problema. Eu não sei como que eu vou te explicar, mas a gente tem duas pessoas com o mesmo problema. Mas um tem pilar de família, tem um pilar família, dinheiro. E o outro com o mesmo problema, sem o pilar, sem família, uma situação difícil. Porém, os dois têm o mesmo problema. O que pode acontecer? Esse cara que tem uma família, tem um dinheiro, tudo, ele ficar numa situação de cuidado, indo para a clínica e ter uma vida, entre aspas, normal, e o outro cara que não tem família ir para um lado mais criminoso, no tipo do Coringa. Você acha que tem esse escape de duas famílias diferentes? Deixa eu te contar uma história recente agora, aqui de Taubaté. Eu atendi um rapaz na residência dele, porque a mãe pediu para mim atender ele lá, porque ele não saía e ele se recusava a fazer um acompanhamento psicológico e terapêutico. E ele já tinha passado em algumas instituições, e a mãe, com zelo em querer que ele tivesse um acompanhamento, ela me procurou e eu fui fazer esse acompanhamento. Eu vinha uma vez por semana aqui para dar esse suporte para ele. Foi muito difícil, porque era um rapaz bem fechado, ele entendeu que ele não precisava, que ele não poderia usar a cocaína, mas ele não abria mão de fumar maconha. E aí ele ficava refém dessa questão e ele queria retomar a vida dele pessoal, né, social, sair e tal. E a mãe insegura, mas uma família com condições, dando todo o suporte, põe em clínica, tira de clínica, leva um psiquiatra, traz um terapeuta dentro de casa, vamos cuidar do meu filho. E eu tive a notícia agora, há alguns meses, que ele se suicidou. Putz. Com todo o suporte que tinha da família. 18 anos? Não me lembro a idade dele. O nome dele é João.
Mas o suicídio é um outro problema ainda, Acho né? que Mas, 20 e poucos anos. mas, Mas consequência de um distúrbio mental, Não, é de um muito conflito, de uma dependência química, de não achar soluções. Ele foi, pegou os medicamentos que a mãe dava para ele controlado, ele achou, ela viu ele Tomou tudo. tomou tudo e teve uma parada e overdose. morreu.